Weber, eu vejo que você faz muitos projetos de visitação, né, a museus e tal. Inclusive fiz alguns com você, né? Foi muito bem quisto pelos alunos, a gente pôde participar e tal. Como que você vê isso, né? Que a aula de história, né? Agora vamos para a área sua, né? Que a aula de história não pode ficar só na teoria, só dentro das quatro paredes da sala. Como que você vê essas visitas técnicas, pedagógicas? Isso surte efeito? Como que você vê isso na formação e na aprendizagem do aluno de história? Eu vou colocar 3 pontos, tá? Tá. Desses objetivos aí. Sim. Por exemplo, eu tô falando de ditadura militar. Então. Vamos lá onde aconteceu. Sim. Vamos onde aconteceu. Vamos na raiz, onde aconteceu. Vamos no campo. Não vamos ficar só na teoria. Sim. Porque eu falo assim, houve tortura, mas eu não vejo. Ali na sala eu não tô vendo. É uma coisa distante pro aluno. Distante. Não, agora nós vamos lá onde aconteceu. Aí sim. Nós vamos lá, no local. Onde aconteceu isso aí? Vamos ver os documentos. Né? Vamos ver fotos. Que comprova, né? Vamos ver o local onde aconteceu. É a história viva. Legal. No cotidiano, é a viva, a história viva. Não é a história só dos livros ou do professor ali com os alunos ali. É a história viva. Onde ela aconteceu, onde foi o palco, onde ela acontece. O cenário ali. O cenário do que você está falando. Então aqui a gente pode ver que a educação ela ganha vida, né? Ganha vida. Sentido. Eu vejo até relatos de alunos quando vão, né? Quando foi mesmo no passeio lá do Museu da Resistência. Museu da Resistência, né? Muitos alunos se emocionaram, né? Porque era muito forte, é uma imersão naquele universo do que eles sofreram, né? Então isso muda a educação, né? Muda. O aluno olha com outro olhar, nossa, aquele professor fez eu entender que a história é real, não é aquela coisa que eu só estou falando de gente que já morreu e que não faz muito sentido, não. Exatamente. Então acho que esse projeto, esse seu jeito de trabalhar aproxima. E isso é legal, isso é seu distintivo, né? E isso atrai muito. Eu fico muito contente de aprender um pouco isso com você e hoje em dia tentar levar com a galera um pouco essa ideia. Visitar o lugar, né? Outra questão, que na edição de museu também, a gente trabalha a diversidade cultural. Sim. É importante, porque a visitação em museus também leva essa diversidade cultural. A gente está com outro projeto agora de visitação, que a gente vai primeiro num quilombo, mesmo, que existiu em Ubatuba. Sim. E posteriormente a visita ao Museu Afro. Então, quer dizer, trabalhar também diversidade cultural. Que daí você vai amarrando, né? Toda essa questão cultural afro ali. Isso é importante. Aí vem outra pergunta. Poderíamos dizer que a história ela tem 2 versões? Certeza. Às vezes tem mais. Mas sempre, no mínimo, tem 2 versões. Agora eu vou apertar um pouco mais o papo. Quando a gente fala assim de história, é muito comum a gente ver pessoas indagando, intelectuais, falando, né? Por que a história é sempre contada do lado do vencedor? Fala para nós, Weber. Isso é algo que às vezes mascara um pouco a realidade? Como que você vê isso como professor de história? Por que a história é sempre contada do lado do vencedor? Eu vou colocar a minha visão como professor de história e vou dar 2 exemplos de fatos históricos que a gente pode exemplificar. Beleza. Eu penso o seguinte, geralmente quem é o vencedor daquele fato histórico, aquele momento da história, ele sempre, a verdade dele vai prevalecer, infelizmente. Mas é isso que a gente busca como professor de história também, e muitos historiadores. Buscar o lado de quem não foi ouvido, quem está abafado, a voz, a memória daquele que está sendo calado, sendo esquecido. Não é? Então, por exemplo, a gente pegar uma coisa terrível que acontece ultimamente, que é o chamado da negação histórica, a negação científica. E aí o que acontece? Negar que não houve ditadura militar no Brasil. O Museu da Resistência que a gente levou aos alunos, então, tá ali. Aquele ali foi invenção? Houve, né? Houve. Entendeu? Não houve de escravidão? Desculpa. Houve. Né? Então, assim, vamos ver o outro lado da história que não é contado. Vamos dar 2 exemplos aqui. Eu dei o exemplo da escravidão e ditadura militar no Brasil, né? Vai ter gente que vai ficar bravo comigo, viu, João? Não, tranquilo. Vai ficar bravo comigo. Fala a verdade. Vou ter que abrir, vão ficar bravo comigo. Nesse exemplo que eu vou dar, entendeu? Por que às vezes a voz do vencedor prevalece? Porque ele domina os meios de comunicação e domina a grande massa, a mídia a grande mídia de divulgação de ideias e de fatos. Vira uma massa de manobra também, quando vai pro povo, né? Quando vai pro povo. E não só isso, ele também domina os meios de produção.
Então. A economia. Aí eu dou exemplo dos judeus. Não falando aqui que houve um massacre, com todo respeito, por que eles sofreram. Houve realmente um massacre. Mas por que se divulga tanto o massacre dos judeus e não se divulga, por exemplo, massacres que acontecem diariamente na África, que aconteceram no passado e no período que houve o Holocausto, o massacre dos judeus, e um exemplo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que também ninguém se lembra, o massacre de armênios na Turquia, que foram mais de 1 milhão de pessoas. Uma outra coisa que os pessoal fica mais bravo ainda. Hitler matou não Hitler, né? Todo o movimento ideológico que ele criou, né? Que ele criou. O nazismo. Matou 6 milhões de judeus. Tudo bem. O Stalin matou muito mais que Hitler. E ele é tido como não tão vilão como Hitler. Não estou defendendo nenhum nem outro. Então, é mas legal colocar mostrar isso. Os dois lados. Sim, os dois lados. E trazer tudo que está acontecendo no planeta, no globo, né? Exatamente. Porque senão parece que eu estou privilegiando um em detrimento do outro, em detrimento de outros grupos. E isso, a história, ela deve ter uma versão mais ampliada, vamos dizer assim, né? Exatamente. Para além das parcialidades. Para além das parcialidades. Ouvir todas as partes. Sim. Não é? Seria o ideal, né? O ideal. No Brasil também acontece isso muito, né? Porque a gente tem uma história da elite. Sim. O que vem de negro e indígena é tratado como ruim. A cultura africana, a religião africana é tratada como uma coisa... de matriz africana, sim. Como um demônio, como uma coisa do mal. Sim. Por quê? Porque vem de coisas que veio dos africanos que foram escravizados, infelizmente. Isso daí a gente pode dizer, Weber, que também está na política? Se você não tem nome, você não entra? Certeza. Se você não é da família tradicional... tem influência, prestígio, também não entra. Não entra. Eles dão um jeitinho de falar, ó, você vem até aqui é nós. Aqui a gente manda. O seu limite é aqui. Então vivemos um territorialismo. Territorialismo, patrimonialismo, que existe no ainda Brasil, hoje. Né? Que existe ainda, que é histórico isso, né? Essa origem tem origem histórica. Que não é passado para a grande massa, né? Não é passado para a grande massa. Vai falar assim, não, mas foi a somatória de voto que deu a eleição ao indivíduo tal, e não a questão real mesmo, né? Exatamente. Que tá aí. Você vê a constituição dos nossas casas, assembleia, né? As casas legislativas, assembleias, onde tem uma maioria de brancos, homens, não é? Sim. Héteros, e que não tem nenhuma origem, poucos que têm origem indígena ou africana. Foi legal você falar isso. Esse dia eu estava dando uma aula de história, que eu também me enveredo por esse campo da história, eu gosto muito. Embora eu sei que eu vou até certo lado A. Lado B é mais profundidade. Mas eu dando aula, eu trouxe um dado do IBGE que falava, né? Quantos estão ocupando o poder político hoje? Em sua grande maioria, homem branco. Exatamente. Né? Asiático, lá embaixo. O indígena... piorou, pior ainda. A situação do indígena é pior que a do africano ainda. O negro a quem? E aí a gente começa a pensar, qual é a reforma política que a gente quer? É uma reforma da igualdade, ou da equidade. Da equidade. Mas isso é utopia. Né? Como pensar ainda numa sociedade que escalona por cor de pele, por questão de financeira, social, ideológica? Então eu acho que a gente tem que aprender muito ainda para realmente ser uma nação de igual. De igual. Eu acho que a história ela tem o dever de mostrar isso. Exatamente. Né? A gente quer que a sociedade e o meio político sejam o que é o Brasil. Não o que uma elite quer que seja. Sim. Mostrar o que é o Brasil, a diversidade. Sim. Não é? E que isso que é positivo e saudável. Aí vem outra pergunta, né, que geralmente eu me questiono, né? Em sua opinião, a sociedade hoje ela valoriza o sentido da história, né, ou apenas vê como fatos isolados do passado que não fazem sentido? Exatamente. Não valoriza. Principalmente a nossa sociedade brasileira. Põe a história como uma coisa que fosse... a história continho de fadas. Sim. Não é? As pirâmides do Egito. Sabe aquela coisa assim que não dá o devido respeito, como ela uma ciência ativa, dinâmica, que não está pronta. Ela não é uma coisa pronta. Ela está sempre em movimento. E quando você vê uma pessoa com essa percepção, com essa ideia, essa noção de que história é coisa arcaica, ultrapassada, o que você falaria para ela? Fulano, atenta para isso. O que você falaria? Por exemplo, que tem sempre que ela fala assim, história é só coisa do passado. Só estudo coisa do passado. Por que eu tenho que estudar história para saber o que aconteceu lá? É coisa arcaica. Aí eu fico pensando o seguinte: onde você está hoje e o que você é hoje foi construído historicamente. Direitos.
Conquistas são construções históricas. Que se hoje em dia você não precisa ficar fugindo de uma ditadura, mas que muitos jovens, muitos adultos lutaram. Exatamente. Né? Muita gente morreu, sofreu para que você tivesse voz, pudesse dar a sua opinião, se expressar. O legado que deixaram. Entendeu? Então, quando alguém fala que a história é só coisa do passado, é falta de estudo, falta de conhecimento. Né? Falta de estudo, falta de conhecimento. Porque acho que a história é só aquela coisa do passado, mas não, ela está no presente. Não é? O que nós somos hoje é fruto do passado. Tem uma fala que tem peso, né? Que ela diz o seguinte: qual a importância de estudar a história? É para compreender o que aconteceu no passado e não repetir no presente. Exatamente. Ou seja, e aquilo que deu certo, aí traz, né? Exatamente. Traz para cá. Vamos ajudar a evoluir ainda mais a sociedade, né? Tem uma frase que eu gosto muito de um historiador chamado Peter Burke, é um historiador inglês. Ele fala assim: o historiador é aquele que tem a função de fazer a sociedade lembrar aquilo que ela não quer. Sim. Que ela não quer lembrar. Que vergonha, né? Que vergonha. Aqui vem outra pergunta, dentro dessa mesma dimensão, né? E ali diz o seguinte: como você percebe alguma releitura de personagem da história, como os bandeirantes, que no primeiro momento tiveram uma percepção sobre eles, depois mudaram? Como que você vê isso? Você consegue passar isso para os alunos? Consigo. Fala o que a gente faz, assim... Porque o bandeirante, em caso específico, o bandeirante, ele representa a elite branca, colonizadora. Mas não eram os heróis? Tido como heróis. Por quê? Porque colocam eles como super-heróis, mas que não é... O que eu mostro pra eles? Os bandeirantes, gente, eles assassinaram indígenas, escravizaram indígenas, certo? E eles não eram aquela pompa, porque tem imagens, eu confronto imagens, tem imagens que são pintadas, que eles iam com toda aquela pompa, aquelas roupas, né, roupas assim, suntuosas, tipo, parecia um nobre português indo receber a coroa. Mas eles iam pro meio do mato. Eu falo bem no português correto, eles iam pra mata. E a maioria desses bandeirantes também tem um lado deles que eles eram extremamente pobres. Então eu tinha bandeirante que não tinha sapato para ir nessas viagens. Podemos dizer que aí a história é construída? Construída. E aí você vê, eles são valorizados como heróis. Aí você pega, o zumbi é tratado como segundo plano. Modelo de resistência, mas refugiado, vamos dizer assim. Se refugiou no quilombo e lá montou o seu... Bandido. Na visão, né? Sim. Na visão historiográfica, tradicional, elitizada, né? Ele é o... Esse não pode ser... Ele não pode ser um símbolo de heroísmo para o nosso país. Não pode ser um herói nacional. O herói nacional tem que ser branco, tem que se falar, né, católico, de origem portuguesa, né? Ou alguma origem europeia. Sim. Né? Tem que ter um dedinho lá, né? Tem que ter dedinho lá. Os outros são sub-raças, submissos. O indígena, o africano e